Queridos irmãos, boa noite. Todos bem? Na verdade, Denise, nós nos conhecemos há 5 anos, mas nós somos praticamente amigas de infância. Sabe aquela pessoa que você conhece e você diz assim, não, na verdade eu já conhecia, não é? Eu estou reencontrando? É o caso. Então, mas eu vou confessar para vocês que fazer um trabalho dessa forma como nós vamos fazer hoje é a nossa primeira vez. Nós vamos dividir o tempo, né? Nós duas vamos dividir o tema, então é um desafio para nós e vocês vão poder, ao final, dizer se nós devemos continuar ou não com essa proposta. Tudo bem? Mas eu devo dizer também que eu trago o abraço carinhoso dos espíritas do estado de Goiás, para os nossos irmãos aqui de Campina Grande, da Paraíba. Nós temos, como disse a Denise, todos os anos no período do Carnaval, no mesmo período que vocês aqui em Campina Grande, nós fazemos um evento, que é o Congresso Espírita, e todos os anos estamos aí costurando para compartilhar os nossos palestrantes, né, que estão lá conosco, que estão aqui com vocês, e isso é que faz o nosso movimento espírita tão maravilhoso como ele é. Não é? Oferecendo oportunidades para as pessoas para participarem da melhor forma. E quando fomos convidados para vir a essa casa, ficamos muito felizes com a oportunidade e pensamos em falar sobre um tema que, particularmente nesse mês de setembro, que nós conhecemos como sendo o Setembro Amarelo, que é o mês destinado à campanha intensiva de conscientização e prevenção ao suicídio. Esse evento, esse mês, ele foi instituído há cerca de 3 ou 4 anos pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que percebeu que, diante dos números que nós encontramos quando o assunto é suicídio, nós precisamos falar mais sobre isso. Vocês vão ver, vão acompanhar comigo, que são números assustadores e que muitas vezes nós não fazemos ideia de que isso acontece. As coisas estão acontecendo, mas existe um tabu em torno do assunto, então muitas vezes a gente nem fica sabendo de tudo que acontece. E chegou-se à conclusão de que para prevenir é preciso orientar, é preciso apresentar informações. Assim como nós fazemos com relação ao mosquito Aedes aegypti, que provoca as doenças, dengue, chikungunya e outras, não é? Quanto mais informada a população está, mais ela tem condição de se prevenir das doenças. Assim também com a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis e por aí vai. O suicídio entra nessa mesma categoria. Nós precisamos falar sobre ele, mas existem formas corretas de falarmos sobre o assunto. Então, nós vamos começar a refletir sobre isso neste momento. Nós vamos ver que a minha apresentação travou. Não tem problema, né? A gente tira, põe de novo. Ok. Nós vamos ver que existe uma preocupação, não só dos profissionais de saúde, que são aqueles profissionais mais ligados a essa temática do suicídio, como os médicos, especialmente os psiquiatras, mas também os psicólogos, os assistentes sociais, profissionais que lidam, né, com a saúde pública, mas também uma preocupação do nosso movimento espírita em falar sobre a questão. Então, para vocês terem uma ideia, este é um exemplo de uma ação empreendida pelas federativas estaduais, de todas as federativas do Brasil. Foi uma ação proposta pela Federação do Espírito Santo. Vocês podem ver aí a logomarca apoiando da FES, que é a Federação do Espírito Santo, mas que é uma campanha que hoje está sendo trabalhada em todos os estados, em todas as federativas, justamente com esse slogan: pode não parecer, mas está aí. Precisamos falar sobre o suicídio. Não é? E campanhas como essa nós temos visto durante esse mês nas redes sociais, principalmente, de uma forma muito presente, muito constante. Falar, então, é a melhor solução. Pois bem, nós tivemos esse ano algumas notícias que nos chocaram. Vocês sabem a que eu estou me referindo aí? Baleia azul? Que história é essa de baleia azul? Nós fomos surpreendidos com uma ação via internet, que muitos chamaram de jogo, e ouvindo André Trigueiro,
que hoje é um dos estudiosos acerca do suicídio, que tem inclusive um livro que nós usamos também como base para a elaboração dessa palestra. O livro, eu esqueci o nome agora, não tem problema, daqui a pouquinho eu vou lembrar, mas o livro do André Trigueiro, ele fala que, na verdade, ele não considera a baleia azul como um jogo, porque o jogo, a ideia do jogo, é uma atividade lúdica em que nós cumprimos alguns desafios, mas com o objetivo do aprendizado, com o objetivo da confraternização, em que um se destaca mais que o outro, mas que é positivo. No caso da baleia azul, ele é mais um conjunto de desafios que são apresentados, principalmente às crianças e aos adolescentes, em que os desafios eles começam mais simples e vão ficando mais complexos, até que, por fim, como desafio final, a pessoa precisa se matar. E assim ela encerra o jogo. Quando surgiram as primeiras notícias, nós ficamos muito assustados, porque vimos muitos jovens sendo envolvidos pela proposta. Jovens com braços mutilados, corpo mutilado, desenho da baleia azul feito como tatuagem ou com gilete, né, objeto cortante sobre a pele. E soubemos de vários casos de jovens que estavam cumprindo as propostas, que aquilo, né, estava acontecendo. Então, isso gerou uma necessidade de se refletir sobre o assunto. Por que as crianças e os jovens se deixam levar por esse tipo de atividade? Nós precisamos conversar com essas crianças, as escolas têm que entrar nessa história. É preciso que a educação esteja presente para esclarecer e conscientizar os nossos jovens e as nossas crianças. Mas nós tivemos também, mais ou menos na mesma época, uma minissérie produzida pela Netflix, o nosso canal por assinatura streamer, né, da internet, e foi uma das minisséries com maior índice de audiência dos últimos tempos, em que uma jovem, né, a minissérie que traduzida para o português é Os 13 Porquês, em que ela, sofrendo bullying na escola, tendo muitos conflitos íntimos, ela resolve se matar. Então, ela grava uma série de fitas dizendo os 13 porquês ela vai cometer o suicídio. E a minissérie do Netflix, ela teve um aspecto importante, porque ela também chamou a nossa atenção para o assunto. Nós percebemos, diante do interesse, principalmente dos jovens, em relação àquele assunto, que não se podia mais fazer de conta que isso não acontece. Seria preciso que pais, educadores, cuidadores, conversassem com seus filhos, conversassem com esses jovens acerca daquela temática. Então, esse foi um aspecto positivo. Só que a Netflix, ela cometeu um erro muito grave, porque ela desconsiderou totalmente uma orientação da Organização Mundial de Saúde sobre como falar sobre suicídio, o que dizer e o que não dizer. E uma coisa que já se sabe que não pode acontecer é nós didatizarmos o suicídio. Quer dizer, ficarmos dando detalhes de como o suicídio aconteceu. E a Netflix, no último episódio da minissérie, ela mostra a menina se matando. Ensina como cometer o suicídio. Foi estudado, no fim ainda do século XIX, foi estudado algo que foi chamado de efeito Werther. O que é o efeito Werther? Goethe, o escritor, ele escreveu um romance, cujo personagem principal, o jovem Werther, apaixonado, queria constituir família com o seu amor. Eles já tinham planejado o casamento, só que a família da moça não permite e arranja o casamento dela com uma outra pessoa. Ele fica desconsolado, ele não consegue aceitar a separação da sua amada, então ele chega à conclusão de que a vida não tem mais sentido. E ele se mata. E o livro conta exatamente como ele se matou. E o livro termina aí. O que se observou? Nos 2 primeiros anos após o lançamento deste romance, o número de casos de pessoas que cometeram suicídio, utilizando-se da mesma metodologia do personagem do livro, foi enorme. Então, os pesquisadores descobriram que quando você noticia um caso de suicídio e dá detalhes, isso faz com que outras pessoas que já tenham essa ideação suicida,
e que resolvem se matar imitem a forma como o outro o fez. Isso acontece também, principalmente, no caso de celebridades. Quando Marilyn Monroe cometeu suicídio, e isso foi noticiado, também há registros de inúmeros outros casos de suicídio da forma semelhante como ela utilizou para se matar. Então, isso ficou conhecido como efeito Werther. E a Netflix, diante da recomendação da Organização Mundial de Saúde, de que não se deve dar esses detalhes, ela pisou na bola. Porque agora nós vamos imaginar quais as consequências que esse seriado vai trazer. Porque isso é recente. Nós ainda precisaremos observar, né, o que vai acontecer. Se nós chegamos, então, à conclusão de que o melhor é falar sobre o suicídio, nós precisamos conhecer alguns dados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima-se que 804 mil pessoas tenham se suicidado em 2012. Vejam, em um ano, 804 mil pessoas cometeram suicídio. Vamos levar em consideração que muitos casos não são notificados. Vamos levar em consideração que muitos casos não são identificados como suicídio. Por exemplo, a pessoa pulou da janela do prédio. Muitas vezes é notificado como um acidente, ela caiu. Outras vezes, ele se matou na estrada. Aí é registrado como sendo um acidente de carro. Então, existe aí uma subnotificação. O número pode ser maior. 2.200 casos por dia, 1 a cada 40 segundos. Só depois que nós estamos aqui conversando, imaginem quantas pessoas no mundo se mataram. Uma tentativa a cada 2 segundos. Isso representa 16 milhões de tentativas por ano. Vocês imaginavam algo desse nível? Eu achei esse número estarrecedor. Porque a gente não ouve falar. Você não imagina que o caso é de saúde pública. No Brasil, o suicídio faz cerca de 11 mil mortes por ano, que é o equivalente a 55 acidentes com o Airbus da TAM. Vejam só, um acidente que chocou o país, que até hoje, quando nós nos lembramos dele, nós ficamos chocados pela tragédia. O equivalente a 45 tragédias da Boate Kiss, que também nos chocou. No entanto, imaginem, 55 acidentes da TAM, mais 45 tragédias da Boate Kiss. E nós não ficamos sabendo que isso está acontecendo. E muitas vezes está acontecendo bem perto de nós. É interessante que, como o suicídio é mais comum do que nós imaginamos, foi feita uma pesquisa e descobriu-se que a cada 100 brasileiros pesquisados, 17 pensam seriamente em se matar. 5 elaboram um plano e 3 tentam se matar. Isso marca, gente, marca muito. Outro dado que é importante, quem já tentou se matar tem 5 a 6 vezes mais chances de tentar de novo. 50% das pessoas que já haviam tentado suicídio tentam novamente. Então nós temos que ter muito cuidado. Existe um documento chamado Mapa da Violência, foi publicado no ano de 2014, Mapa da Violência 2014, os jovens do Brasil, elaborado por esse pesquisador, Júlio Jacobo. E ele apresenta dados oficiais do Ministério da Saúde entre os anos de 2002 e 2012. Esse documento nos mostra que a taxa de crescimento da população no Brasil, nesse período, foi de 11,1%. Crescimento populacional. Agora, vejam só. A taxa de crescimento de suicídios, 33,6%. 3 vezes mais. O aumento dos homicídios, 2,1%. Acidentes de carro, mortes por acidentes de trânsito, 24,5%. Esse aumento se deu com maior intensidade onde? Em primeiro lugar, na região norte. Vejam, a região norte teve um aumento nesse período de 77,7%. Em seguida, gente, região nordeste, 51,7%. Temos na sequência a região sudeste, com 35,8%, centro-oeste com 16,3%
e região sul com 15,2%. Em todas as regiões, um aumento no número de casos de suicídio. Quais foram os estados que registraram maior crescimento de suicídio nesse período? Sabiam disso? Paraíba em primeiro lugar, 142,9%. Segundo lugar, Amazonas, 131,3%. E a Bahia, com 104,3%. Diante disso, existe um grupo de voluntários que constitui uma organização não governamental, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade que foi criada em 1962, que tem como objetivo o combate ao suicídio, evitar que as pessoas cometam suicídio. Então, eles fazem um atendimento por telefone, que na maioria das capitais hoje é pelo 141. Existe um projeto de lei que até 2020, em todos os estados brasileiros, a ligação para o CVV passará a ser gratuita. Isso hoje já funciona em 8 estados. Nos estados em que a ligação não é gratuita, é o preço de uma ligação local, que a pessoa paga. E quando ela se sente desesperada, que ela realmente pensa que ela precisa se matar, ela tem a opção de ligar para esse número e ela encontra uma pessoa que é preparada para conversar com ela. E esses voluntários anônimos, eles têm conseguido salvar muitas vidas. Atualmente, existe também um grupo de voluntários do CVV que trabalham via web, pela internet. Então, não mais somente pelo telefone, também via web. O CVV lançou uma cartilha cujo título é Falando Abertamente sobre Suicídio. Nós tiramos algumas informações dessa cartilha, que são muito interessantes. Lá nós descobrimos que 32 brasileiros morrem por dia vítimas do suicídio. Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. É a média. 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Nós vamos descobrir daqui a pouquinho por quê. Um outro dado importante. O maior risco de suicídio é para homens entre 15 e 35 anos ou acima de 75 anos. Residentes em áreas urbanas, principalmente, desempregados ou aposentados, isolados socialmente, solteiros ou separados, imigrantes. Gente, por que acima de 75? Porque a gente fica pensando, puxa vida, mas uma pessoa com 75 anos já é uma pessoa experiente, madura, por que alguém assim pensa em se matar? Então, chegou-se à conclusão que, muitas vezes, o idoso, ele se sente inútil. Ele não consegue ver mais sentido para a vida dele. Ele não é mais produtivo no trabalho. Muitas vezes, ele sofre de algum tipo de doença incapacitante. Ele depende da família. Ele se sente um peso perante a família. E ele prefere, muitas vezes, fugir da vida, imaginando que o suicídio é a melhor solução para libertar a família, para que ele próprio seja libertado daquele sofrimento. Então, são grupos de risco. Qual o jeito certo de falar sobre suicídio? Nós temos que falar, mas como eu disse para vocês, temos que ter cuidado ao falar, para que com isso nós não despertemos também a curiosidade daquelas pessoas que querem tentar, né? Nós precisamos passar a informação positiva para essas pessoas. Primeiro, a primeira recomendação, não romantizar o suicídio. Nós não podemos tornar o fato do suicídio como sendo algo como Romeu e Julieta, não é? Em que a pessoa acha linda aquela história de amor, que o amor deles era tão grande que quando Julieta descobre que o Romeu está morto, ela também acha que a vida não vale a pena e se mata. Ele comete suicídio pensando que ela estava morta, ela apenas dormia. Ela, quando acorda e vê Romeu morto, ela não tem mais interesse pela vida e tira a própria vida. E esse é um clássico de Shakespeare, que as pessoas acham lindo. Então, nós temos que evitar esse romancear do suicídio como sendo algo bucólico, bonito, não é? Comovente. Sempre ouvir um especialista. Precisamos ouvir pessoas que sejam estudiosos sobre o assunto, porque eles, melhor do que ninguém, saberão falar utilizando a abordagem certa. Existe hoje um ramo da ciência que é a suicidologia. Nós temos hoje os suicidólogos ou suicidologistas.
São pessoas que estudam a questão do suicídio. Não dar detalhes sobre o método, que nós já comentamos aqui, né, como foi executado. O foco tem que ser na prevenção. Quais são os sinais, quais são os fatores de risco e o que fazer? O que fazer para ajudar alguém que queira se matar? Ou o que fazer quando eu tenho uma ideia suicida? Disponibilizar contatos de organizações que trabalham com essa prevenção, não é? E aqui a nossa principal referência é o CVV, é um exemplo, mas nós temos outros. E nós temos ainda alguns mitos e verdades sobre o suicídio. As pessoas às vezes dizem assim: quem ameaça se matar só quer chamar a atenção. A pessoa, quando quer se matar, ela não anuncia, ela faz. Quem anuncia é porque não vai fazer. Isso não é verdade. Antes de se matar, a pessoa dá pistas. Nós precisamos estar atentos. Falar de suicídio incentiva a pessoa a tirar a própria vida? Não. Precisamos esclarecer, orientar, para que a pessoa reflita antes de tomar essa decisão. Quem quer se matar, vai se matar. Nós pensamos assim: se a pessoa decidiu que ela vai suicidar, não adianta você fazer nada. Não há nada que você possa dizer que vai fazê-la mudar de ideia. Não é verdade. Muitas vezes a pessoa precisa ser acolhida, orientada, encaminhada para um apoio especializado. E ela vai sobreviver. Quem sobrevive a uma tentativa de suicídio está fora de perigo. Nós já vimos que é o contrário. Que quem tenta uma vez tem 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente. Então é mito. Só pessoas com doenças mentais se matam. Não é verdade. Nós vamos ver que, na maioria dos casos, cerca de 90% dos casos de suicídio, havia uma patologia mental associada. A pessoa tinha algum tipo de transtorno mental, especialmente depressão, bipolaridade, ansiedade, né, esquizofrenia e outros, que são tratáveis. A pessoa se trata e resolve o problema. O que pode ocasionar, então, o suicídio? Um dos gatilhos desencadeadores, uma perda recente. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um emprego que era importante na vida daquela pessoa, muitas vezes a perda de um animal de estimação, algum tipo de perda que realmente marque e fira bastante aquela pessoa. Pode ser o fim de um relacionamento, né? De um casamento, pode ser a separação dos pais, a criança ou o adolescente que não consegue lidar bem com essa situação, que às vezes não está bem resolvida. O transtorno mental, como nós já falamos, né? O uso de substâncias químicas, drogas de forma geral, inclusive o álcool, que é uma droga lícita. Conflitos de orientação sexual. Esse grupo das pessoas com relações homoafetivas, os transexuais, muitas vezes, por terem dificuldade em se colocar na sociedade, em conviver com a sua realidade, eles optam por tirar a vida. Então, são grupos que têm um risco maior, olha, cerca de 8 vezes mais possibilidade de pensarem no suicídio, devido aos conflitos internos que vivem e que muitas vezes não têm apoio e não conseguem solucionar. Histórico de suicídio na família também pode influenciar. Às vezes a gente ouve relatos de famílias em que o avô se matou, o sobrinho se matou, o tio se matou, não é? Isso pode acontecer. Violência doméstica pode ocasionar. Bullying, criança que sofre bullying na escola, o adolescente. Não só o que é a vítima do bullying, mas o que pratica também. Aquele que vive naquela situação de conflito. Isso pode ser um dos gatilhos. E acesso a meios letais, como armas de fogo e remédios. Existe uma pesquisa que diz que nos países onde o uso da arma de fogo é legalizado, o número de suicídios por tiro, por armas de fogo, ele é maior. É o que mais se sobressai. Exatamente porque, num momento de loucura, de desespero, a pessoa tem uma arma à mão, ela usa. Muitas vezes ela se arrepende, mas aí é tarde. Isso também acontece com as pessoas que têm acesso a medicamentos, a remédios.
Por isso que é comum o suicídio entre profissionais da saúde, que têm acesso a certas medicações que, se ingeridas em excesso, podem causar a morte. Então, é um grupo de risco que nós podemos considerar. Mas o que mais realmente marca para nós, 90% dos casos, é em relação aos transtornos mentais. E para isso nós vamos convidar a nossa querida Eulália, que vai falar um pouco para nós sobre essa parte. Boa noite. É uma grande alegria poder estar aqui, nesta cidade, nesta casa, na oportunidade de ter a primeira vez com a Ivana, porque a primeira vez a gente nunca esquece. Então, abordar esse tema tão importante, que vem sutilmente se infiltrando em nossa sociedade, que, segundo o filósofo francês Gilles Lipovetsky, que escreveu o livro A Sociedade da Decepção, esse é um dos grandes fatores que tem conduzido as almas a essa triste opção. Um espírito, cuja história é abordada no livro Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho. Ele faz, no primeiro capítulo desse livro, Os Réprobos, uma descrição impressionante sobre as suas impressões na vivência no mundo espiritual pós-suicídio. Ele que pensava que não estava fechando uma porta, mas estava abrindo um novo caminho de solução, depara-se numa situação profundamente dolorosa. E diz ele, ali os conflitos se tornaram mais fortes. Não éramos mais seres humanos, mas parecíamos animais, nos atacando por pequenas coisas. A nossa existência se resumia a uma caverna numerada, em vielas confusas e tortuosas, onde não se podia perceber a contagem das horas, a chegada do dia ou a ida da noite. Nossas dores, aquelas mesmas que nos conduziram a uma falsa solução, doíam mais. Asselvajados, não nos lembrávamos de quem éramos. Éramos homens, éramos animais. Meu Deus, quando voltamos no tempo e recordamos as palavras que definiam os vales dos leprosos, a época de Jesus, quando aquelas criaturas tingidas pelas manchas púrpuras tinham seus nomes colocados entre os mortos, quando eram segregadas a um vale, normalmente fora das muralhas da cidade, eles eram imensamente mais felizes do que nós, porque eles podiam ver as estrelas do céu, eles podiam olhar o sol rompendo a madrugada, eles sentiam a brisa cândida e perfumada roçar-lhes o rosto, eles podiam se amar, eles cantavam e eram unidos na sua dor. Eles tinham a plena dimensão de Deus. Mas aqui,
Quantas vezes saímos em turbamultas, completamente alucinadas, e nos afastamos tanto que não sabemos mais como voltar. Essa declaração de Camilo Cândido Botelho nos deixa ressaltar que não é uma saída o suicídio, que é um estado de espírito avassalador. E que nós, segregados neste momento a essa sociedade da decepção, estamos sendo cobrados a todo instante para termos um estilo de vida que possa ser aceito pela sociedade. Um dos caminhos mais tortuosos para que cheguemos num momento e não conseguimos encontrar razões para viver, começa num fator muito simples, que às vezes não damos quase valor algum. Eu gostaria de saber se aqui tem alguém ansioso. Porque, graças a Deus, espírita é raro encontrar alguém ansioso. Acho que a única ansiedade do espírita é para desencarnar. Porque aí ele se libera de uma obsessão rotineira na vida, que é se pesar. Então, o espírita acredita que ao desencarnar, ele deixa o grande peso do corpo físico e se torna a alma volátil, superior. Mas a ansiedade, ela cria uma descompensação orgânica. Obviamente, essa descompensação comandada por um espírito que, quando agasalhado no corpo biológico, esquece que é imortal. Então nós começamos a acreditar que somos aquele corpo. Atendemos diariamente a todas as necessidades desse corpo. Percebam como damos muita importância à aparência. Quando vamos a uma entrevista de emprego, nos preocupamos mais em como nos apresentamos exteriormente do que na forma como iremos nos posicionar perante a entrevista, basicamente. Não conseguimos fazer uma oração, recorrer a Deus, quando estamos com uma intensa dor de cabeça. Se dissermos, você tem um comprimido, ou você tem a oportunidade de uma prece, de um passe, nós sempre optamos pelo comprimido. Por quê? Porque tudo que diz respeito ao corpo biológico tem caráter de urgência. Você não pode dizer assim, eu tenho muita fome, mas deixa para lá, eu não vou comer. Eu vou primeiro orar, eu vou primeiro atender uma outra pessoa. Não, nós caracterizamos isso com uma grande urgência. E nessa urgência, esses pensamentos vão se sucedendo num verdadeiro spa. A síndrome do pensamento acelerado, que Augusto Cury coloca muito bem no seu livro Ansiedade, o grande mal do século. Então vejam que os pensamentos se sucedem numa rapidez tão grande que nós aprendemos a atender a essa urgência sem reflexão. Então nós não paramos para pensar sobre aquele pensamento que invade o nosso cérebro e quase que automaticamente saímos para tornar fato, para realizar aquilo que veio à nossa mente. E aí entra um fator muito importante, o oportunismo dos espíritos infelizes. Então, no livro Roteiro, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, na lição 9, o grande educandário, Emmanuel afirma que, vinculados ao planeta Terra, desencarnados, temos em torno de 20 bilhões de espíritos.
em situações muito parecidas do que as nossas ou muito piores do que as nossas. E os suicidas fazem parte desse número. Então, não tem como reter o pensamento. Você não pode reter o pensamento. Então, pensamentos são ondas que viajam e que são captados por outras antenas psíquicas ou por outros espíritos afins. E você não pode precisar quando essa onda vai atravessar o espaço em que você se encontra. Vejam como é importante tomarmos mais conta da nossa sintonia. Porque você está num carro, você liga o seu rádio. Quantas ondas, quantas estações de rádio estão passando por ali? Mas qual é a que você vai ouvir? Aquela em que você estiver sintonizado. Então, diante da afirmativa de Emmanuel, nós precisamos vigiar constantemente os nossos pensamentos. Problema que o ansioso não faz. Porque o ansioso nunca está vivendo o momento presente. Ele está sempre antevendo ansiosamente o que vai acontecer mais além. Sem perceber que o que vai acontecer mais além depende do que estiver acontecendo agora. Então, se eu não tomo contato, se eu não tenho atenção para este momento, como é que eu já posso estar vivenciando antecipadamente o que ainda não aconteceu? Há um outro livro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, do autor Cícero Marcos Teixeira, chamado Psicosfera. E baseado no Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, o autor Cícero afirma que, como todos nós temos um halo energético que representa o nosso estado mental, então nós podemos esconder de um amigo ou de alguém que está ao nosso lado a realidade dos nossos pensamentos e mascarar o pensamento, vestindo-os de palavras que atendam aquele momento, ou que agradem quem está junto de nós. Mas nós não podemos dissimular o nosso campo mental, que é acessível aos espíritos que, porventura, e principalmente os que, porventura, estejam pensando como nós. Então, Cícero Marcos coloca isso de uma forma tão racional, que eu faço questão de passar para vocês, porque talvez, a partir dessa informação, passemos a tomar mais cuidado com os nossos pensamentos. Ele diz que a ciência está evoluindo em tecnologia de uma forma tão rápida que esse halo energético, essa identidade mental ou espiritual da criatura, futuramente vai ser lido através de aparelhos em casos de crimes. Então, pela perícia criminal, ninguém mais vai precisar dizer eu fiz ou eu não fiz. Ele cria a hipótese de que a tecnologia vai fazer a leitura do nosso campo mental. Porque os espíritos fazem essa leitura. E a nossa tecnologia tão avançada há de chegar um momento que também vai fazer. Então, vejam, isso vai acontecer um dia, de fato, aqui no mundo dos encarnados. Mas é atitude corriqueira no mundo dos desencarnados. Essa leitura é feita com muito mais facilidade do que nós possamos imaginar. Daí a gente vai lembrar da Ivone Pereira novamente, que é uma autora que nós gostamos muito, no livro Devassando o Invisível, no seu capítulo 4, Regiões Inferiores, onde ela diz que quando nos desprendemos no momento do sono, nós vamos atraídos aos nossos campos de afinidade. Então nós perguntamos, pense, qual é o seu campo de afinidade? Para onde a grande porcentagem de, no momento em que você
deixa por algum tempo o seu corpo em repouso, você vai se dirigir. E ela vai mais além. Há espíritos tão capacitados no conhecimento do magnetismo humano, que tomando dos nossos próprios pensamentos, eles sutilmente vão se infiltrando e criando a partir deles sugestões que a princípio parecem ser nossas. Nós não temos a habilidade, ou aliás nós temos, mas não fazemos uso dela, de analisar detidamente esses pensamentos e comparar com aquilo que nós somos, porque nós nos conhecemos. Então, eles vão colocando, infiltrando de tal forma que passam a criar um campo de hipnose e uma ação sobre nós no momento em que estamos despertos, para que hajamos de acordo com as influências, com as sugestões que eles nos proporcionaram. Agora vejam, se eu acho que eu sou um corpo e eu vivo para atender às necessidades desse corpo, eu não tenho intimidade com a convivência no mundo espiritual, no exercício do sono biológico. Então, essa ausência de intimidade me faz com que eu seja atraído, com que eu busque exatamente os segmentos que continuam atendendo às supostas necessidades físicas que nós temos. E aí é onde entra o livro A Sociedade da Decepção, onde ele faz umas colocações tão importantes, como, por exemplo, ele cita o início do século XIX, em que o carro Ford T ele foi planejado para ser um meio de transporte. Então, o seu inventor, ele tinha como objetivo maior criar um meio de transporte que atendesse às nossas necessidades. Porém, hoje, você não compra um carro por conta dele atender às suas necessidades. Você compra um carro porque o comercial desse carro te proporciona a ideia de que, ao comprá-lo, você está comprando um estilo de vida. Então, o comercial, o enredo que eles criam ao redor do objeto de venda, faz com que as pessoas acreditem que, ao adquirir aquele bem, ela vai adquirir aquele estilo de vida. E isso não vai acontecer. Aliás, muitas criaturas compram, sim, um estilo de vida decepcionante a partir desse momento. Porque se endividam, porque não vai atender às necessidades ou vai sobrecarregar as suas condições. E aí eu abro um parênteses, porque eu sou portuguesa de nascimento, né? O Rossandro sabe bem disso, que a gente já conversou, né? E em Portugal, gente, isso não é piada. Tem muita piada de português, mas isso não é piada. Existia uma certa marca de carro que o comercial era, quando a pessoa girava a chave no contato, o carro se transformava num imenso robô. Vocês devem lembrar desse comercial. E o homem comprou o carro, chegou em casa e, algum tempo depois, ele ligou à concessionária. Essa ligação foi gravada e ele disse: o meu carro veio com defeito. Ele pediu para entregar o carro na casa dele. Meu carro veio com defeito. E a moça falou: mas por quê? Porque quando eu liguei, quando eu virei a chave, não aconteceu nada. Ela falou: mas o carro não ligou? Ligou, sim, senhora. Então, qual é o defeito? Ele não se transformou no robô. Então, vejam que ele não comprou o carro. Ele queria comprar o robô. E aquilo parece uma brincadeira, mas foi uma grande decepção para aquele homem. Uma outra coisa, nós somos uma sociedade que vive de excessos. Pensem se nós fôssemos capazes de comprar apenas o que necessitamos.
como a nossa vida seria infinitamente menos complicada. Eu perderia menos tempo, por exemplo, escolhendo o que eu vou comer, ou o que eu vou vestir. Quando nós ultrapassamos o limite da nossa administração, e no livro Fonte Viva, tem uma lição que diz assim: dá conta da tua administração. Então, o que nos chama a atenção de que o nosso grande problema é ter acima das nossas condições de administração. Então, quando nós nos sentimos refém das situações que porventura criamos, nós, tal qual fomos seduzidos por aquele comercial, também queremos comprar uma solução rápida. Vivemos a era da tecnologia. Então, na era da tecnologia, nós passamos uma mensagem, transferimos um dinheiro, compramos uma passagem num simples apertar de botão. E aí, nós questionamos: por que diante deste problema eu não posso simplesmente apertar um botão? As nossas crianças não têm mais árvores no quintal. Aqui ainda tem muito quintal, vocês são privilegiados. Mas não tem mais árvores no quintal, não brincam de amarelinha. Não tem um espaço para ser crianças. Elas são responsabilizadas desde muito cedo. E as brincadeiras delas sempre têm uma vida a mais. Então, o joguinho, eles morrem, mas apertam e aparece uma nova vida. Então, essa sensação de mágica, num toque com a realidade, nos diz que não é bem assim. E aí, frustrados, extremamente frustrados, porque fizemos uma viagem para fora, porque saímos de nós e não conseguimos perceber o universo ímpar que é o nosso íntimo, porque nos distanciamos da religião que, se era feita de normas, se era uma imposição, de alguma forma, ela nos convocava a uma atitude moral. Estamos nos perdendo no labirinto de nós mesmos. Estamos nos queixando demais. Estamos desperdiçando as nossas forças em ações destrutivas e ilusórias, quando poderíamos estar construindo, colocando um pouco de material a mais nesse anjo que somos a meio do caminho do átomo e do arcanjo. Nós precisamos interiorizar um pouco mais. Quem aqui está com o celular? Quem aqui está com o Evangelho? Nos momentos de angústia e urgência, você muitas vezes toma do celular, liga para alguém e dá que o celular está fora de área ou desligado. Não tem sinal da operadora. Ou aparece uma voz dizendo: você não tem saldo suficiente para esta ligação. Mas se nós, com a mesma urgência, com a mesma capacidade de lidar, de manejar com o celular, nós manejássemos uma frase do Evangelho por dia, estaríamos fazendo um constante DDD, que não é esse que nós conhecemos, que é gratuito, que não depende de operador e nunca vai dar ocupado, que é a descagem direta a Deus. Nos bastidores de nós mesmos, existem acessos, como aqueles que nós fazemos às páginas do Facebook, só que as páginas acessadas somos nós mesmos. E as teclas são acionadas por espíritos que muitas vezes, frustrados, como o próprio Camilo Cândido Botelho nos narra com tanta propriedade, buscam outros para lhes fazer companhia, onde não há estrelas, onde o sol não brilha, onde a vida é prisioneira do sofrimento que se repete constantemente.
E Maria do Rosário, além da nossa própria experiência na mediunidade, Maria do Rosário é a nossa mentora espiritual, que nos tem dado a honra de psicografar alguns livros. Ela nos adverte o grande número de espíritos suicidas que no exato momento em que atiravam o corpo à tragédia do suicídio, e nós, nas mediúnicas, já temos muitos depoimentos coletados de espíritos que se atiraram, e diz que no momento que se atiraram, o pé tocou a ponta da varanda de onde se atiraram. Espíritos que se suicidaram com armas de fogo e que tomaram consciência no momento do estampido da bala. Espíritos que se atiraram à frente de automóveis, de trens, que se envenenaram e que foram arrancados de um verdadeiro pesadelo, que se refere à hipnose que Ivone nos apresenta no livro Devassando o Invisível, no exato momento em que não dava mais para retornar. E ali, naquele momento, eles começam a vivenciar o pior de todos os pesadelos, a dor mais profunda, porque em nenhum momento, antes de adentrarem esse abismo, eles criaram o hábito de cultivar a presença de Deus dentro de si. Eu vou passar definitivamente para você, Ivana, para você encerrar. Mas eu só quero dizer a vocês que lá na Avenida Pensilvânia, em Washington, um reverendo católico que já desencarnou, chamado Fulton Sheen, e que era o celebrante oficial do Congresso americano nos finais de ano, que publicou inúmeros livros. Num dos seus cerimoniais, ele chamou aquelas autoridades à razão, dizendo-lhes: nunca se esqueçam que vocês estão senadores, mas não são senadores. Vocês vieram para este mundo não para ser senadores, mas para ser seres humanos. Então, neste momento em que tem um adjetivo maior, em que tem um cargo que pode levar o benefício a tantas criaturas, lembre-se que a única coisa que vos diferencia por um breve período de tempo é serem senadores da República dos Estados Unidos. E ao final, um deles, muito ofendido, procurou o reverendo Fulton e disse: o senhor não sabe com quem está falando. O senhor só falou besteira, porque eu não preciso ser senador, eu sou infinitamente poderoso. E convidou para acompanhá-lo ao Texas, onde ele tinha a maior de todas as suas propriedades. Um homem que tinha bancos, que tinha ferrovias, que tinha campos de petróleo, enfim, muitos bens diversificados. Então começou a fazer uma exposição do seu poder, dos bens, nessa fazenda, até que chamou o reverendo Fulton a uma sala em que uma enorme mesa estava coberta de papelada, e ele disse: aqui estão só algumas escrituras de todos os bens que eu possuo. Aí o reverendo olhou e disse: muito bem, eu gostaria de lhe fazer uma proposta. Quantos anos o senhor tem? 65. Eu tenho 72. Dá para nós continuarmos essa conversa e revermos as suas propriedades neste mesmo dia daqui a 40 anos? E aí o senador disse: o senhor está louco, porque eu vou estar com 105 e o senhor com 112. O senhor acha que nós vamos estar aqui? E o reverendo lhe respondeu: era exatamente isso que eu queria lhe falar. Nada a que nos atiramos e pelo qual sofremos, na materialidade desta vida, vai conosco. Lembre-se, você pode estar atravessando uma fase difícil, mas você não é essa fase. Você é um espírito único,
único. Deus não teve um molde para criar cada um de nós. Nós somos uma criação do amor de Deus, da luz de Deus. Então, mesmo que atravessemos o vale das sombras e da morte, nós conseguiremos chegar ao universo de luz que somos. Uma constelação de aproximadamente 100 trilhões de estrelas, representando as células do nosso corpo, não podem se apagar tanto que nos convençam que estamos na escuridão. Opte por viver e viva para caminhar como viajor das estrelas ao encontro do Deus que existe dentro de você. Não apague essa luz em sua alma. Nós queremos então, meus irmãos, só reforçar essa imagem do que nós falamos até agora, de que viver vale a pena, que nós devemos preferir sempre a vida, porque nós estamos tendo uma oportunidade muito importante para nós, que nós não sabemos que após a desencarnação dessa vida, quando teremos novamente a oportunidade da reencarnação. E nós precisamos da reencarnação no nosso processo evolutivo. Então, que nós saibamos aproveitar. Quando nós identificarmos uma pessoa que precisa de ajuda, procuremos ajuda especializada. Acompanhemos essa pessoa a um profissional, a um médico psiquiatra, a um psicólogo, aos grupos de apoio como o CVV. Mas façamos algo para auxiliar alguém que sofre e também a nós mesmos no caso do sofrimento. Que Jesus possa nos abençoar nesse propósito e que cada um de nós possa sempre optar pela vida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Que Jesus abençoe a todos nós.